Olá, sejam muito bem-vindos ao Ayuni Tarô, um novo canal que se inicia, meu terceiro canal, na verdade. E, bom, eu vou trazer, o primeiro vídeo vai ser uma previsão para julho, ok? Já que o pessoal tá falando muito, apesar de eu não trabalhar com signo, com zodíaco, não entender absolutamente nada disso, mas o pessoal tem comentado muito sobre retrogradação de Mercúrio, né? O que causa uma série de coisas aí, não sei muito bem, mas pelo que eu tenho visto, parece que causa mesmo. Então, eu achei que seria adequado eu trazer duas opções para vocês, tá? Mas a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é: usem fones de ouvido para ouvir as minhas leituras. Por quê? Porque eu falo baixo, tá certo? Então, como eu falo baixo, o uso de fones de ouvido é indispensável, primeiro para você se concentrar, segundo, para você entender, né, com clareza aquilo que eu estou dizendo, tá bom? Eu vou dar duas opções para vocês. A opção de número 1 vai ser essa gota azul aqui. E a opção de número 2, esse seria um pêndulo, né? Esse pêndulo azul, ok? Podem assistir as duas, às vezes uma completa a outra, né? E você monta. Não pega pra você aquilo que não te pertence, tá? Aquilo que não te pertence você descarta, ou aquilo que você não deseja pra sua vida, você descarta também, tá certo? Pega apenas aquilo que for necessário, tá? E deixa eu ver se tem mais uma coisa pra falar. E peço a vocês também, convido a vocês a se inscreverem aqui. E quem já está aqui, eu peço que deixe o like de vocês, tá? Para começar a levantar o canal e fortalecer o canal até eu começar a trazer as lives, tá bom? Então vamos começar? Espero que tenham feito as escolhas de vocês. Boa sorte e boa leitura. Pessoal do grupo número 1, eu vou deixar a âncora de vocês aqui, tá? Tá dando pra ver, né? E eu vou usar alguns oráculos, tarô, baralho cigano, e depois, no final, eu vou trazer o conselho, tá bom? Mas, na verdade, gente, tudo é conselho na leitura, né? Então, vamos ver o que entra e o que sai da vida de vocês agora em julho. Eu vou começar olhando primeiro o que sai e aquilo que vocês precisam rever, tá? Para depois a gente ver as novidades que vem, tá bom? Leitura mais longa, para quem gosta de leitura mais longa, com certeza vai gostar aqui do canal, tá? Agora, para quem não tem paciência, eu já não tenho tanta certeza assim, tá? Então vamos começar primeiro vendo o que sai e o que é necessário rever, para depois a gente desembolar essa leitura aí, tá bom? Então eu vou começar com esse oráculo aqui, que é o Wisdom of the Shadow. E vamos ver o que entra e o que sai, o que sai da vida de vocês agora e aquilo que vocês precisam rever em julho. Eu vou trazer alertas, vou trazer conselhos, vou trazer uma leitura bem abrangente, tá? Claro, dentro das minhas capacidades, né? E do tempo também. Então vamos ver aqui do que vocês vão se livrar agora, esse mês de julho. O que vocês vão se desprender.
a carta da frustração. Olha, gente, isso é muito bom, né? Vou puxar mais uma. Eu ia puxar só uma, mas vamos puxar mais uma? A carta do julgamento. Então aqui, interessantíssimo como que essas duas cartas se conectam nesse caso aqui. Aquilo que sai. Primeiro, eu tô começando pelo que sai, tá? O que é mais importante. Como que essas duas cartas são maravilhosas aqui para nós e como que elas se conectam. O julgamento, normalmente, gente, esse julgamento não tem nada a ver com o julgamento do tarô, tá? Isso aqui é outra coisa. O julgamento, normalmente, ele tá conectado com a questão de se comparar ou apontar o dedo para o outro e criticar o outro. E o que acontece quando a gente faz isso? Né? Vive em estado de comparação, critica muitos outros e tudo. Isso vai causando o quê? Frustração. Por quê? Porque a gente para de olhar para a nossa vida e passa a olhar para a vida dos outros. E quando acontece esse tipo de coisa, a gente para de perceber aquilo que vem de bom para a nossa vida. Então, eu tendo aqui como libertação, né, essa questão do julgamento e da frustração, são vocês começando a olhar muito mais para vocês mesmos, né, e deixar um pouco de lado o meio externo, as pessoas, né? Não, agora eu vou focar em mim, vou melhorar minha autoestima, vou enxergar os meus valores, vou parar de olhar, talvez até tem gente aqui que vai se desconectar um pouco de rede social e não ficar olhando e esse tipo de coisa e começar a trabalhar em si mesmo, começar um novo hobby, começar às vezes a fazer um exercício, né? Começar alguma coisa que melhore, né, essa autoestima e vocês vão passar a olhar mais para vocês mesmos, inclusive internamente, né, que é uma das coisas mais importantes. Então, o que acontece? A partir do momento em que a gente para de apontar o dedo, né, e ficar reparando os outros, a gente elimina uma série de frustrações, porque a gente está eliminando o quê? O estado de comparação, tá? Então isso aqui é super positivo para quem está aqui nessa leitura, né? Isso aqui sai da vida de vocês. Agora em julho, vocês começam a olhar muito mais para vocês mesmos, que é para onde a gente deve olhar, né? Pra gente, né? E deixar de lado aquilo que não agrega, que é o quê? Às vezes a vida do outro. Por quê? Porque o tempo é muito precioso, né? Pra gente gastar o nosso tempo, porque todo mundo tem o seu tempo, né? A gente desperdiçar o nosso tempo olhando o outro, olhando a vida do outro passar, enquanto isso a nossa tá aqui. Então, é maravilhoso que isso aconteça. Agora eu vou olhar com o mesmo oráculo, tá? O que precisa ser repensado, refletido, tá? Qual parte vocês têm que refletir agora a respeito de vocês mesmos, tá bom? Isso aqui não é relacionado a ninguém, isso aqui é você com você, eu comigo, né? Vamos ver aqui o que vai sair para vocês. Essa carta chama Tenderness. Bom, então tá. Agora olhando aqui, né, na questão Tenderness, na questão da sombra, o que a gente tem aqui? Uma questão de uma certa... Gente, as cartas se conectam. Aquilo que tá saindo e aquilo que precisa ser olhado ainda. É impressionante. Provavelmente
a partir do momento em que a análise dessa carta aqui for feita, isso aqui sai. Olha que interessante. Aqui é o quê? A carência. A carência que pode causar uma série de problemas, tá? Porque dependendo do nosso nível de carência, o que acontece? Ela pode gerar dependência emocional, ela pode gerar a necessidade de chamar atenção o tempo todo, a necessidade de ser visto o tempo todo, a questão da superexposição, né? A questão de falar muito a respeito da própria vida, abrir mesmo coisas que não devem ser abertas, porque tem coisas que são nossas, que a gente tem que aprender a guardar, né? Que a gente só comenta com as pessoas que a gente confia e conhece bem, e assim mesmo tem coisas que nem em quem a gente confia a gente deve comentar, né? O silêncio eu não falo nem que o silêncio vale ouro, o silêncio, ele não tem nem valor, ele é uma coisa tão preciosa que falar que o silêncio vale ouro é pouco, né? Então, assim, aqui é rever o que faz vocês acreditarem que vocês não são, né, talvez merecedores de receber amor, carinho, e pode ser tanto no quesito amoroso mesmo, quanto no quesito também de meio social ou até de trabalho, tá? Vamos colocar trabalho contando como meio social também, que eu acho que é mais adequado, né? Então, o que acontece aqui? Aqui é uma reflexão. Como é uma reflexão, vai ser uma pergunta que eu deixo para vocês e que vocês vão pensar a respeito, né? O que faz com que vocês não se sintam tão merecedores, ou que vocês precisem realmente de uma atenção, de estar sempre num relacionamento, né? Às vezes, a solitude não é solidão, né? E ela é necessária, inclusive, pra gente fazer essas reflexões também. E solitude, você pode estar num relacionamento e ter momentos de solitude, né? Então, o que causa, às vezes, em muitas pessoas, o padrão de dependência emocional, né? E pior ainda, se você encontra outra pessoa que é dependente emocional também, a gente tem uma fusão que é a codependência emocional, que aí só estraga tudo. Então, assim, qual é a minha necessidade de puxar a atenção para mim mesmo, ao invés de saber o momento de como me portar, como, né, ao invés de chamar atenção, chamar atenção através do silêncio, chamar atenção através da postura, trocar a forma de chamar atenção por uma atenção que seja com postura, com respeito. Essa postura, ela traz muito mais respeito por parte dos outros do que se você fica em superexposição, se você fica falando demais, se você fica se justificando demais. Então, essa carta fala sobre isso, tá? Então, isso tem que ser revisto. Agora, se isso não encaixa para você, maravilhoso, tá? Mas se encaixa, reveja como andam as suas redes sociais, como anda o seu meio social, o que você tem dito, o que você não tem dito, que muitas vezes é o melhor, né? E segue a vida, tá bom? Mas reveja isso. Agora vamos ver o que vem em julho. Não sei se eu uso tarô. Que vem em julho.
sai, o que entra, as novidades. Vamos ver como é que vocês estão aqui primeiro. Aterrados. Isso é ótimo. Olha, gente, não dá pra ver minha mesa inteira, tá? O que dá pra ver, eu mostro, mas não dá pra ver a mesa toda. Pelo menos não dá pra ver uma parte, né? Aqui vocês estão bem aterrados, bem conscientes mesmo. Gente, eu falei que o que sai, tudo se conecta, por isso que eu vou deixar essas 3 cartas aqui como as cartas principais do jogo de vocês, tá? Aqui sai muita... Aqui tem gente que vai tirar muita dúvida de dentro de si mesmo. E isso é bom? Não, isso não é bom, isso é maravilhoso, né? Aqui tem pessoas que vão fazer escolhas, mas são escolhas conscientes, não é qualquer tipo de escolha, né? São escolhas daquilo que é melhor para mim, aquilo que é adequado para mim. É o que a gente chama de esse olhar para si de uma forma saudável. Isso não é egoísmo, isso é necessário, isso é estratégia de sobrevivência. Então, por enquanto, aqui eu tenho uma decisão sobre escolhas, tá? De não ter que ficar, né, lidando com 2 situações, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 situações ao mesmo tempo. Não. Aqui é ancorar mesmo e falar, não, isso aqui eu tiro, isso aqui eu mantenho, isso aqui eu consigo tirar também, isso aqui eu vou deixar para depois, isso aqui... E deixar para depois não é procrastinar, de forma alguma. É aquilo que eu sou capaz de suportar agora, nas minhas costas. O louco. Muito bom. A partir dessas novas escolhas, o que eu tenho? Novas jornadas, né? Novos inícios. Inícios completamente limpos. E quando eu falo limpos, gente, eu tô falando assim, sem resquícios, sabe? São inícios onde você entra livre de uma determinada, de várias coisas que são limitantes, né? Completamente livre de coisas que estavam limitando vocês. Então eu vejo vocês se soltando, sim, soltando aqueles grilhões, né? Se soltando das amarras e fazendo as escolhas de vocês e seguindo em frente, independente se isso dói no outro ou não dói no outro. Eu não quero saber, agora eu vou olhar pra mim, agora eu vou parar de sofrer em função, né, de vulnerabilidade, de frustração. Não, eu não aceito isso mais pra minha vida. Falei? 10 de copas. Aqui eu tenho uma carta de início e aqui eu tenho uma carta de finalização, né? O que é muito interessante. Então aqui também eu tenho, além de eu ter, né, esse resultado positivo, porque é um resultado positivíssimo, eu tenho que a concretização de coisas que vocês deixam pra trás. Não é bem isso que eu queria falar, não. Gente, eu sou TDAH, tá? Mas eu não posso mais deixar escrito aqui no cantinho, né? O YouTube me puniu por isso. Então, saibam que
eu às vezes me perco, tá? O que acontece aqui? A partir dessa liberdade, vocês finalizando coisas que não servem mais e que não trazem satisfação pessoal, sabe? É a busca pela satisfação pessoal. E quando eu tô falando de satisfação pessoal, gente, eu não tô falando de coisas efêmeras, de coisas fugazes. Não, eu tô falando de coisas que são concretas mesmo para a vida de vocês, tá? Não sei se eu consegui me explicar, mas eu espero que sim, né? Então, assim... E aqui são... lembrei. Aqui são também a conclusão, né? Dessas finalizações, dessas coisas que vocês estão se permitindo deixar para trás. O que vai fazer com que vocês façam as coisas, né, agora com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, com muito mais pé no chão, com muito mais consciência de quem eu sou, consciência de quem eu fui, consciência de quem eu sou agora, né? A gente sempre se compara com um passado um pouco mais pregresso, né? E quem eu sou agora, o que eu preciso, o que eu quero agora, o que eu estou disposto a lidar. Então é isso que eu vejo aqui, tá? Essa satisfação. O que mais tem? Nossa, maravilhoso. Rei de espadas. Eu falei dos cortes. Não só os cortes. Aqui, tudo leva a um caminho onde vocês vão ser honestíssimos com vocês mesmos. E também com os outros, se for necessário. Pra mim, é uma das cartas, dependendo de onde cai, como cai, né? Uma das cartas mais positivas, o rei e a rainha de espadas, né? Então, o que acontece aqui? Esses cortes, vocês não vão esperar que as pessoas façam as coisas, não. Vocês mesmos vão levantar e vão remover aquilo que não serve mais. Eu vou fazer justiça em prol de mim mesmo. E ponto. Claro que isso não significa prejudicar o outro, não é isso. Não vejo vocês fazendo isso, mas vejo vocês colocando limites, tá? Através do quê? Através dessa verdade interna que vem à tona agora em julho, né? Que, pelo que eu entendo, é um período onde a gente começa a fazer certas comparações com o passado mesmo, né? Com aquilo que eu quero, aquilo que eu intenciono pra mim. Então aqui tem uma manifestação de verdade muito grande, né? A transmutação daquilo que não era real para aquilo que agora é concreto. Então vocês não poderiam ter resultados melhores, né? Se vocês seguirem realmente isso que tá aqui na mesa, né? Se vocês estiverem intencionando isso que tá aqui na mesa para vocês, vai ser maravilhoso. Vai ser perfeito. Deixa eu olhar o fundo do maço aqui. Olha, incrível. Fundo do maço, mais uma carta aterrada. Aqui eu tenho 3 cartas de terra, né? Que é o quê? Você escolhendo os louros desse esforço que vocês estão fazendo agora com vocês mesmos. Todo esse trabalho, né, interno que vocês estão fazendo com vocês, são vocês colhendo os frutos disso, né? Por mais que doa algumas coisas e tudo, não significa que algo vai realmente entrar no caminho de vocês e impedir com que vocês façam. Gente, a gente só é impedido se a gente permite que alguém interfira nos nossos processos. Aqui, se vocês olharem para frente, tiverem postura, ninguém é capaz de parar vocês.
É isso que eu vejo. É impossível parar vocês nesse processo aqui. E olha, é um nível de organização tão grande que, se isso aqui se concretiza, agosto é vida nova. É vida nova em todos os quesitos. Tá, tudo bem, você pode não mudar, por exemplo, de emprego, mas você vai ter uma postura diferente. Você pode não mudar de meio de amizades, mas você vai ter uma postura diferente. Você pode não sair do seu relacionamento, mas a postura com o parceiro muda. Então eu vejo muitas mudanças. E eu acho que, pelo visto, elas eram muito necessárias. Muito necessárias. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma coisa. Baralho cigano? Se tem alguma advertência, alguma coisa? Mas, gente, essa mesa não podia estar melhor, mais coerente do que está. Principalmente a parte de ser verdadeiro comigo mesmo. Eu cansei de ficar olhando e vivendo aquilo que não me pertence, e agora eu vou viver aquilo que me pertence, né? Aquilo que me cabe, não aquilo que cabe aos outros. Claro que eu não tô falando. Caiu a carta do cachorro aqui virada pra cima. Ai. Eu vou recolocar no deck porque eu não gosto de ficar pegando carta que cai. Até esqueci o que eu tava falando. Isso não quer dizer egoísmo, tá? Isso não quer dizer que você vá ser uma pessoa completamente fria, gelada e impossível de lidar, não. Isso quer dizer o quê? Pulso, firmeza, para eu conseguir abandonar os velhos hábitos. Demora? Demora. Ainda mais aqui. Mas o início é um passo muito grande, né? Mas aqui, como eu tenho cartas de terra, que são cartas um pouco mais lentas, né? Existe uma demora maior. Mas esse é um processo, gente, que mesmo que eu tivesse só carta de paus aqui, né? Ele é demorado do mesmo jeito. Não é o tarô que vai definir o tempo. É a atitude, né? É o processo que define o tempo. É muito difícil a gente fazer essas mudanças em 3 dias, 1 semana, 15 dias. Não, por isso que eu falei, em agosto, né? Isso aqui pode durar até... eu não quero dar tempo para a leitura, mas eu acredito que essa leitura não precisa ser só para julho, né? Porque ela é atemporal também, né? Todas as leituras aqui desse canal são atemporais. Então, isso pode demorar 3 meses, pode demorar 4 meses, mas eu tô jogando para agosto, por quê? Porque vai ser um mês novo após julho. E como eu estou fazendo uma leitura para julho, né? O mínimo que eu posso fazer é colocar para agosto. Mas independe de quando você chega aqui. Mas eu vejo uma conexão consigo mesmo muito grande. E essa conexão, ela é necessária, porque aqui eu tinha gente que estava, assim, sofrendo. Estava, porque não vai estar mais. Essas vulnerabilidades vão ser removidas, tá? E são vocês que vão fazer isso. Não é ninguém que vai fazer isso por vocês. Isso é o mais interessante. Eu falei, não é fácil, né? A gente tem obstáculos, sim. Mas o maior obstáculo é o quê? Somos nós mesmos. Ninguém tem o direito de ser obstáculo na vida de vocês.
Só vocês mesmos. E se alguém for obstáculo, é porque nós estamos sendo permissivos. Eu gosto de usar o plural porque eu gosto de me incluir também na leitura, tá? Então, se alguém se torna obstáculo, é porque nós estamos permitindo. Então, aqui é o quê? Não permitir que qualquer comentário, qualquer coisa que alguém comente com essa mudança de vocês, afete vocês. De forma alguma. Ah, você tá diferente, você tá frio, você tá... Não, eu não tô. É falar o mínimo. Não deve satisfação. É um processo interno. Os nossos processos internos são nossos. Eles pertencem única e exclusivamente a nós. A mais ninguém. As observações dos outros que são negativas para mudanças positivas, por que elas acontecem? Porque está criando incômodo. E a partir do momento em que você cria incômodo, é porque você está no caminho certo. Porque se você não cria incômodo algum, tem alguma coisa errada. Eu falei a comunicação, tá vendo? Comunicação aqui é mínima. Mínima. Não comuniquem essa mudança interna para absolutamente ninguém. Isso pertence a vocês. Só um minutinho, tá, gente? Então, o que eu tava falando? Isso pertence somente a vocês. Então, agora é nova postura, nova forma de se comunicar. E muitas vezes a gente se comunica como? Literalmente através da própria postura, tá? Sem baixar a cabeça. Para aquilo que machuca, para aquilo que vem para desencorajar, negativo, de forma alguma. Não permitam. Aqui, vocês enxergando realmente aquilo que estava atrapalhando, tá? Sejam pessoas, sejam situações, e vocês realmente começando a se valorizar, ao invés de esperar que a valorização venha de outrem, venha do meio externo. Porque a valorização do meio externo, ela só vem a partir do momento em que a gente se valoriza. E mais uma coisa, o ser humano, ele não necessita de validação. E quando eu tô falando de validação, eu tô falando de validações fúteis, tá? Validações superficiais. Nós não precisamos disso. Claro que nós precisamos, né, de validação em determinadas coisas que a gente faz na vida, porque senão a gente não trabalha, né? A gente não paga as nossas contas, a gente não faz as nossas coisas. A gente tem que estar tentando fazer o melhor da gente, né? Mas sem ficar paranoico com a validação, tá? Agora, a validação de amigo, validação de rede social, like, dislike, o escambau, isso aí não importa. O que importa são vocês com vocês mesmos. A segurança de vocês é que traz validação, e essa validação, muitas vezes, dos outros, ela é silenciosa. Por quê? Porque vocês geram tanto respeito que as pessoas tendem a respeitar vocês. Então ninguém vai chegar brincando. Gente, o que tá acontecendo? Que as cartas estão caindo. Olha, isso aqui tá muito bom. Pessoas fortes, pessoas que estão decididas. Pessoas com uma força interna muito grande.
E outra, pessoas aqui que, a partir do momento em que começam a desenvolver isso, começam a desenvolver um espírito de liderança muito grande. Porque a liderança, ela vem através da postura. A liderança vem através da postura. A liderança vem através, inclusive, do silêncio. Da não explicação. Do não se desculpar por aquilo que não foi erro, tá? A gente se desculpa quando a gente magoa os outros. Aqui, quando eu tô falando, gente, desses cortes, né? Dessa espécie de mudança de comportamento, de frieza, eu não tô falando de grosseria, eu não tô falando de ser de ser uma pessoa insuportável, sabe? Não é nada disso, não. Eu tô falando só de postura, tá bom? Entendam, por favor. Aqui são vocês seguindo a intuição de vocês, mas me dá uma carta, por gentileza. Sim. Muito obrigada. Não pego carta que vira, mas pedir veio, né? Então a gente respeita. Acabei de falar. Abandonar as velhas raízes. Carta de colheita aqui, tá? As novas posturas, a nova colheita vai partir de onde? Do interno, da intuição. Então, é começar a dar atenção para a intuição. E o que eu tô chamando de intuição, gente, não é a intuição do lado místico, não é isso. Todo ser humano é dotado de intuição, tá? Carl Jung nunca dispensou o conceito de intuição. Nós somos seres dotados de intuição. É dessa intuição que eu tô falando. De prever as coisas, de estar um passo à frente, tá? De ser a raposa. Prestem atenção no arquétipo da raposa. Uma das coisas que me incomoda no baralho cigano é exatamente a raposa muitas vezes ser mal vista. E a raposa não deveria ser mal vista, né? O arquétipo da raposa é um dos arquétipos mais importantes que a gente pode incorporar e trazer para a nossa vida. Então, busquem o arquétipo da raposa para vocês entenderem como vocês podem agir, né? Onde vocês vão pisar. A cautela, os limites que serão colocados. É basicamente isso. Quando a gente começa a fazer isso e incorpora o arquétipo da raposa, tudo muda. Absolutamente tudo muda. Tudo ao entorno muda. A gente muda, o entorno é consequência. Ele também vai mudar. Então é de grande valia, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vou pegar um conselho para vocês agora, tá? Desse oráculo aqui. Olha, quem escolheu essa opção aqui tá muito bem encaminhado, tá? E tá andando com as próprias pernas, sem depender de ninguém. E quando eu falo isso, eu não tô falando de dinheiro, tá? Eu tô falando da mente. Da mente. O retrabalhar a mente. Quando a gente retrabalha a mente, tudo o que vem é consequência. Gratitude.
eu vou deixar a carta aqui para vocês tirarem print e depois mais lá na frente vocês olharem, tá? O conselho de vocês. Agora eu vou ler. Deixa eu pegar meus óculos que eu... A gratidão traz mais alegria e mais abundância. Você tem destravado o bom na sua vida? Tire um momento para apreciar o que você tem. Esse mindset vai atrair mais positividade. O que eu falei? O que eu falei com vocês? Então, salvem essa leitura para vocês verem mais na frente e observarem se houve realmente essa mudança no comportamento de vocês, tá? Eu espero que sim. Mas a carta de vocês é essa, a carta da gratidão. Mas ressalto, sejam gratos primeiramente a si mesmos por estarem fazendo essas mudanças, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha ajudado, tá? Espero que eu tenha trago alguma coisa interessante para vocês e peço a vocês que fiquem aqui comigo, tá? E comecem a me ajudar a fortalecer esse canal, né? Que infelizmente eu perdi o meu outro canal, então eu tô começando do zero de novo. E se inscrevam, deixem o like de vocês, ok? Muito obrigada, um grande beijo. Que a espiritualidade abençoe a vida de vocês, tá bom? Agora eu vou passar para o número 2. Tchauzinho, gente. Olá, grupo 2. Agora é a vez de vocês, para quem escolheu o pêndulozinho. Bom, aqui ele não vai ficar muito visível, mas eu vou deixar ele aqui. Dá para ver clarinho, né? Então, a gente vai começar com... Primeiro, o que sai da vida de vocês agora em julho, ou começa a sair agora em julho, né? E as primeiras reflexões que tem que ser feitas. Aí eu vou dar continuidade na mesa, tá bom? Então, vamos ver aqui primeiro o que sai da vida de vocês. O que vocês vão abandonar ou começar a abandonar agora em julho. A confusão. Muito bom. Vou tirar mais uma. Essa confusão aqui é interna, tá? Interna e externa também. Mas é aquilo que te deixa confuso com relação àquilo que você espelha nas pessoas, tá? Aquilo que você projeta. Mais... Greed. Interessante. Então aqui o que sai? Primeira coisa, essa questão mesmo de estar confuso diante de determinadas situações e projeções, tá? O que é a projeção? É quando a gente não consegue enxergar, né? Muitas vezes em nós mesmos, a gente tem a tendência de projetar no outro aquilo que a gente não quer ver em nós mesmos. Então aqui começa o confronto de vocês, tá? Esse confronto é o quê? Ele não é uma coisa fácil, mas... pelo que eu entendo aqui, será uma decisão consciente, né? É aquele confronto na hora
vamos ver, agora eu preciso confrontar tudo aquilo que me incomoda, né? E parar de achar que é o outro que me incomoda. Não, não é o outro. Eu estou com incômodos internos, então eu vou começar a confrontar isso, né? É um duelo interno, mas esse duelo interno ele é negativo nesse aspecto aqui não. Pelo contrário, ele vai trazer benesses para a vida de vocês, tá? E aqui essa outra carta, a Greed, que é a carta da ganância, né? Eu vejo vocês desapegando de coisas materiais mesmo, tá? Aqui a gente fala de coisas materiais e não só materiais, mas coisas também são abstratas, tá? Mas aqui é você desprendendo daquilo que você puxa para você, mas mostra para o externo. Ou seja, aqui eu vejo gente que vai conseguir se libertar das projeções. Aqui eu vejo gente que vai conseguir começar realmente a guardar o dinheiro, mas não é guardar de uma forma egoísta, é guardar de uma forma sensata, né? Vejo gente também se desapegando de relações não tão legais aí, relações, eu não gosto de usar muito a palavra tóxico não, porque aqui o foco do canal não é bem esse tipo de expressão, né? Mas vejo vocês se desapegando de determinadas coisas, mas ao mesmo tempo essa carta tem um viés positivo, que é o quê? Mantendo aquilo que é importante, né? O tempo, a vida, como eu lido com os outros, né? Eu me dando atenção, eu me amando mais, mas sem prejudicar outras pessoas, tá? Então, assim, é uma carta muito... Como ela vem do oráculo das sombras, né? Ela é uma carta meio perigosa. O que eu tô fazendo aqui é meio perigoso. Por quê? Porque que eu tô olhando o que sai, né? E não fazendo não trabalhando o questionamento com vocês aqui. Então aqui eu tenho, ao invés de ter um viés, né, que eu deveria trabalhar com um viés, eu tô trabalhando com 2. Mas tudo bem, né? Vamos seguir. Então, vejo gente que vai sim doar mais tempo para outras pessoas, para si mesmo também, para outras atividades, né? Se desprender, acho que eu já falei isso, né? Se desprender de coisas que não servem mais, tá? Isso inclui até, às vezes, gente, pegar o próprio guarda-roupa, pegar aquela, não sei, aquela blusa que você não veste há 5 anos e acabar doando aquilo, ou vendendo, né? Depende aí se você costuma doar ou se você costuma vender em algum aplicativo e tudo, também tem isso, né? Se desprendendo também da questão de, até parecido com o número 1 aqui, tá? Vejam a opção número 1. De chamar atenção, tá? De ser o centro das atenções. Não tô falando que vocês são, gente. Igual eu falei, só peguem pra você aquilo que encaixa pra vida de vocês, tá? Se desprendendo também de coisas que tem relação com tem relação com, perdão, gente, eu desfoquei, desceu, eu esqueci de tirar a internet do telefone, desceu uma barra de mensagem aqui. Só um segundo. Eu retomar a linha de raciocínio. Então, dando continuidade aqui, gente, eu falei número 1, vou falar número 2, tá? Eu sou TDAH, eu não posso mais deixar escrito no canto da tela, tá? Isso me trouxe problema, então eu tô avisando, tá? Eu desfoco muito fácil.
E eu realmente desfoquei com o banner que subiu e desceu. Normalmente eu tiro a internet para gravar, mas eu esqueci. E eu não tirei porque eu acredito que eu não vou receber mais nenhuma mensagem agora. Então, continuando. Aqui, a questão até do corpo mesmo. Pessoas que tinham a intenção de fazer, por exemplo, um procedimento estético muito agressivo, né? Por exemplo, tá, gente? É um exemplo. Uma coisa que fosse um risco e tudo. Vocês começando a ponderar isso, né? Se vale a pena fazer isso ou não. Se agora é o momento, né? Se realmente você precisa disso, talvez nem precise, né? Talvez aquilo vai criar depois, lá na frente, algum problema. O que mais? Também vou falar aqui de uma coisa que eu não costumo falar muito, mas vou falar, não costumava falar muito no outro canal também. Pessoas que estão em situações, por exemplo, de triângulo amoroso, eu vejo tomando decisões também a respeito desse tipo de coisa, tá? Se desprendendo mesmo dessas situações que não são bacanas. Gente, meu gato trouxe o cobertor dele pra cá, não sei porquê, mas enfim. Agora que eu vi na câmera aqui, eu achei estranho que eu vi uma coisa, enfim, né? Tá vendo? Tudo me desfoca. Então, gente, força, foco, foca, Mimi, foca. Então é isso, gente, tá? E a questão também mais uma coisa que é importante também, a competição. Nem tudo na vida é competição. A gente cresce, a gente é treinado desde a infância para competir. E, gente, não. É péssimo. Porque isso faz com que a gente se sinta cada vez mais frustrado, né? Muito frustrado, muito... nem sei. A competição, eu acho que dependendo da situação, ela é necessária, mas dependendo da situação, não. Dependendo da situação, ela vai trazer o quê? Vulnerabilidade, e ela vai trazer problema, sabe? Então, assim, isso tudo vai para onde? Para o reflexo. O reflexo de nós mesmos, o reflexo do espelho, que é a primeira carta aqui. Opa. Continuando aqui. E por que isso é positivo? Porque isso reverbera, né, na concepção que nós temos de nós mesmos, tá? Então, assim, a partir do momento em que você começa a se trabalhar e a entender quem você é, né? Ou você vai se construindo, né? Através desse olhar para si, as coisas tendem a melhorar e você tende a retirar da sua vida aquilo que não faz sentido mais para você, tá? Agora vamos ver qual é a reflexão que tem que ser feita. Agora é um desafio, tá? Para vocês. Aqui é a parte sombra mesmo. Qual a reflexão que tem que ser feita acerca de vocês? Gente, eu perdi a âncora de você. Não, tá aqui. Aqui não é resposta, aqui é um questionamento e vocês vão pensar mais pra frente e depois vocês vão ver aquilo que vocês conseguiram mudar, tá? O desconforto, gente, eu nem preciso falar muito sobre isso. O desconforto. O que a gente tem aqui? Deixa eu deixar essas energias, são as energias principais de vocês aqui. Qual que é o questionamento aqui? O que me causa desconforto que tá no externo? Por que eu sinto desconforto com determinadas coisas que eu nem deveria me importar com elas? O que eu posso fazer para
finalizar esse desconforto comigo e com os outros. Mas aqui, essa carta, ela vem muito conectada com a questão dessa reflexão que vocês já tendem a fazer, né? Então, a partir do momento em que, tá vendo, não era nem pra eu falar isso, mas tudo bem, né? Eu tenho que falar o que eu tô vendo. A partir do momento em que vocês começam a mudar esse tipo de coisa, vocês já têm a resposta do desconforto, né? Então essa resposta já está dentro de vocês. Ela talvez nem seja tão necessário ficar refletindo a respeito desse desconforto. Por quê? Porque você remove e aí o desconforto vai embora, né? Claro que não, nem tudo, né, gente? Porque isso é uma coisa que a gente sente com frequência, né? Mas dentro das possibilidades, dentro dos esforços que são palpáveis agora para vocês, tá? Agora vamos olhar aqui com o tarô o que mais tem para vocês. Completando a leitura com o tarô agora. Júlio, grupo 2, por gentileza, tarô. Tá. Viraram duas, não vou aceitar. Não dá pra ver a mesa toda, tá, gente? Eu falei no número 1, tô falando no número 2 agora. Aqui podem ser vocês trazendo isso pra vocês mesmos, ou pode ser a oferta de alguma coisa. Vamos entender aqui. Essa postura de vocês. Aqui são vocês sendo totalmente genuínos com aquilo que vocês esqueci o nome da palavra, gente, como é que fala? Intencionam pra vocês, tá? Aqui é a verdade e a parte mental sobrepondo a parte emocional. Mas ao mesmo tempo são vocês oferecendo para vocês mesmos a chance de serem honestos consigo e, consequentemente, honestos com o entorno. E quando eu falo de entorno, eu tô falando de absolutamente tudo que tá em volta, mesmo dentro do silêncio de vocês, tá? Então aqui eu vejo gente, né, totalmente conectada consigo mesmo, com aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, aquilo que merece atenção, aquilo que é honesto, vocês sendo honestos com vocês mesmos, vocês sendo fiéis a vocês, tá? Olha, essa carta também saiu. Essa carta saiu no número 1. Gente, assistam o número 1, tá? Essa carta, pra mim, ela tá muito conectada à carta do desconforto. Ou seja, é a saída desse desconforto, tá? É uma carta de colheita de satisfação de si próprio, da própria mudança do comportamento em si, tá certo?
Por quê? Porque é uma carta também de verdade, é uma carta de... Não é uma carta de sonhos e idealizações, não. Aqui é uma... Existe uma honestidade aqui nessa colheita. Olha o equilíbrio aqui. Do dar e receber também. Igual eu falei com vocês, aquilo que vocês se desfazem, né? E aquilo que vocês podem oferecer também, né? Mas sempre, sempre, sempre sendo justos consigo mesmos, né? Aqui eu vejo vocês sendo justos com vocês mesmos, não sendo injustos com os outros, né? Mas primeiro eu vou ser justo comigo. Por quê? Porque se eu não sou justo e honesto comigo, eu não consigo ser honesto com o mundo. Eu sempre vou viver de máscaras e de personas, né? E aqui vocês não precisam disso. Aqui são vocês sendo vocês. Não são vocês buscando validação. E oferecendo aquilo que vocês podem. Muito importante, tá, gente? Outra coisa também eu vou falar pra vocês aqui. Colocar limite naquilo que é ofertado, tá? Nem tudo. A gente não vive só de oferta, né? Pra quê? Pra ser gostado, pra ser amado? De forma alguma. Eu vou oferecer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Aquilo que não está dentro das minhas possibilidades, desculpa, mundo, mas não me desculpa, eu não vou oferecer. Eu não vou mais me preocupar com aquilo que está além do meu alcance. Eu não vou carregar o piano para os outros tocarem. Ponto final. Eu posso estender a mão? Sim, dentro do meu limite. Agora, eu vou me desgastar? Eu vou entrar em um estado de ansiedade absurda? Eu vou acabar comigo mesmo para entregar para o outro aquilo que eu não posso? Não, não vou. Me recuso. Então eu vejo vocês recusando esse impossível, né? Ou aquilo que faria muito mal. E essa recusa não é só com relação ao outro, não. Essa recusa é até com relação a vocês mesmos. Por quê? Porque vocês estão entrando num ciclo aqui de muita verdade, de muita honestidade consigo. Então, eu me recuso a permanecer de um jeito que me prejudica. Eu não vou sustentar isso mais para minha vida. Essa mudança é uma mudança drástica, mas é uma mudança maravilhosa, né? E igual eu falei no número 1, vou falar aqui no número 2. Gente, isso não quer dizer que acontece do dia para a noite. As leituras são atemporais. Eu estou fazendo uma previsão para julho, mas isso não quer dizer que vai acontecer em julho. Isso pode acontecer, igual eu falei, a partir de agosto, setembro, outubro, novembro. Isso é um processo. E esses processos, normalmente, eles são lentos. Eles são sinuosos, eles não são uma coisa que você vai acordar numa bela terça-feira e vai ter mudado absolutamente tudo na sua vida. Não, isso exige reflexão, isso exige momentos em que você esteja sozinho consigo mesmo, em que você consiga sentar na beira de sua cama e refletir e, sabe, olhar para você com mais sabedoria, né? Pegar aquilo que você aprendeu e começar a aplicar para si, tá? Não é um processo rápido, mágico, não. Mas isso começa em julho, provavelmente, né? Porque aqui a gente está trabalhando com julho. Mas quem chegar depois na leitura, a partir do momento em que estiver vendo, começa a pensar nisso que eu tô dizendo, tá bom? Mais uma carta, por gentileza, e fundo do maço.
Ah, mais uma coisa, inclusive na questão amorosa, tá? Não ofereçam mais do que aquilo que vocês podem e querem entregar. Não se desdobrem em 10 para agradar parceiro ou parceira. E eu tô falando, quando eu falo parceiro, eu tô falando de namorado, eu tô falando de marido, eu tô falando de tudo, tá? De forma alguma. De forma alguma. É só aquilo que tá dentro da sua capacidade. E assim mesmo colocando os próprios limites, tá? Aqui, ó. Aqui vem, tá? Eu não vejo essa carta como uma carta negativa. Da mesma forma que eu não vi essa carta como uma carta negativa. Aqui eu vejo o seguinte, esse é um processo que ele traz uma certa ansiedade? Sim. Por quê? Porque toda mudança drástica traz consigo uma determinada ansiedade. Isso quer dizer que vocês vão sofrer? Não. Isso quer dizer que dentro dessa ansiedade, dentro dessa necessidade de mudança, vocês vão fazer escolhas. Então, o que eu falei de entregar? Aqui eu tenho 9 espadas. O que eu tiro? O que eu mantenho? Onde eu coloco o limite? Onde eu entrego? Onde eu não me permito mais receber menos daquilo que eu mereço? E por aí vai. Então, aqui são escolhas, tá? Não vem como uma carta negativa. Vem como uma carta somente de reflexão mesmo. Aquilo que tira meu sono, eu já posso começar a remover aqui, né? Se eu tenho... Esse aqui é o 9 de espadas. Se eu tenho 7 espadas que estão tirando meu sono, então eu vou arrancar as 7. Mas eu vou deitar à noite tranquilo. É exatamente isso, tá? Não poderia ser mais adequado. Um pajem. Um pajem é o quê? Reaprender aquilo que é necessário. Mas aqui eu tenho um pajem de ouros, né? Então é aquele pajem que ele vai realmente guardar aquilo para si, aprender e nas transformações dele, através da jornada dele, né, para se tornar um cavaleiro, para ele se tornar um rei, né, que é a potência máxima, para depois chegar no imperador, que aí é a potência máxima mesmo, ele não esquece do aprendizado dele. Então, nós temos aqui, todos os pajens são sábios, cada um à sua maneira, mas nós temos aqui o pajem mais, para essa situação aqui, mais sensato e razoável possível, né? Então, aquilo que está no fundo do maço. Agora, vamos olhar aqui com o baralho cigano o que mais tem. Gente, esse mês de julho vai ser um mês de muita reflexão para as pessoas, muitas mudanças, muita gente eliminando muita coisa. Igual eu falei, assistam a leitura de número 1, tá? Muita gente se libertando, muita gente entrando em estado de comparação, mas aí agora eu falo, essa comparação, a gente se compara com nós mesmos, tá? O eu de um passado recente e qual a evolução que eu fiz agora, tá? O que eu estou fazendo. Então, salvem essa leitura para vocês assistirem mais na frente e ver e conferir esses acontecimentos na vida de vocês, tá bom? Gente, a mesma carta, eu tô falando
Assista o número 1. Aqui. Além de serem vocês sendo justos com vocês, tá? Aqui eu tenho um quê de organização. E onde que essa carta se conecta com o tarô? O mais interessante aqui. Justamente com a carta que seria uma carta, né, que a maioria dos tarólogos consideraria negativa. É a remoção dos obstáculos. E a reorganização do pensamento e do modo de vida. O que mais tem? Eu falei pro pessoal do número 1 para estudarem o arquétipo da raposa. Todos nós precisamos entender o arquétipo da raposa. Isso aqui é sabedoria. É sabedoria para a vida. É sabedoria para agir. É sabedoria para falar. Sabedoria para calar. Sabedoria para se manter como indivíduo dentro de um meio, né? Porque nós vivemos em sociedade, dentro de uma sociedade que só esmaga. A gente não conta com a sorte. A gente conta com aquilo que a gente faz. Então, não é uma carta negativa. Eu não aceito essa carta no baralho cigano como uma carta negativa, de forma alguma. Para mim é uma das cartas mais positivas dentro do baralho cigano, tá? E entendam o que significa a raposa. A raposa é a observação silenciosa. A raposa é a vigilância de si mesmo. A observação do outro. Para quê? Para não cair em engodos. Tá certo? Então aqui vocês muito mais espertos, muito mais atentos para não cair em ciclos de repetição, padrões de repetição que aconteceram no passado e que podem ter prejudicado vocês. Os lírios. O compromisso com a verdade. Mas esse compromisso com a verdade interna de vocês não é um compromisso doído. É um compromisso estabelecido. Mais frieza, menos emoção. Quando eu estou falando de frieza, eu não estou falando de se tornar uma pessoa cínica, que desacredita de absolutamente tudo. Não. Eu estou falando de trabalhar a própria consciência e a mente, tá? Aqui os lírios se conectam diretamente com o as de espadas que está na mesa, que é esse triunfo do domínio do quê? Aí vocês têm que buscar o arquétipo do leão. Esse domínio é necessário. Eu não vou ficar aqui discorrendo sobre isso, tá? Mas é uma... Busquem. Se vocês estiverem dispostos, claro. Aqui, ó. Aqui nas escolhas, permanece na vida de vocês. Primeiro que vocês muito fiéis a si mesmos, tá? Segundo, apenas quem traz aquilo que contribui. Então, eu acredito que haverão muitos cortes, inclusive de pessoas mesmo, afastamento de pessoas que trazem problema. Aqui vocês não querem problema. Aqui vocês saem de obstáculos, saem de problemas. E o que eu falei da raposa, da observação silenciosa? É isso.
A partir daí você tem a consciência do que sai e do que fica. Falei do leão, a carta do urso. O controle de si. Vocês como sentinelas de si mesmos, tá? É a mesma coisa do leão. Esse controle é necessário para sobreviver. Controle, o equilíbrio entre razão, o equilíbrio necessário, razão e emoção. Saber dosar, saber colocar freio, saber entregar e saber parar. Esse controle aqui não é o controle, não é controlar outras pessoas, é controlar a si mesmo. Quem entra, quem sai da minha vida. Agora eu vou tirar um conselho para vocês. É isso mesmo. Inclusive no fundo do maço aqui eu tenho a carta da comunicação, tá? Quem entra, quem sai. E eu acredito aqui que vocês vão ser muito bem sucedidos nisso. Tirar um conselho com esse oráculo aqui agora. Eu vou pedir para que vocês printem a tela com o conselho para vocês olharem mais na frente, tá? Para não se esquecerem dessa leitura. E também, claro, deixar o like de vocês para começar a fortalecer o canal que tá recomeçando, né? E se inscrever aqui também, compartilhar, por favor. Ainda mais agora que o YouTube se tornou uma plataforma mais difícil. Pra quem tá começando, então, é mais difícil ainda, tá? Estou recomeçando, esse é o 3º canal. Conselho: Let go, love. Eu vou lendo, vou traduzindo, tá? Deixa eu pegar meus óculos de perto. Nossa, que legal! Deixando o passado para trás, você abre novas portas para novas possibilidades. Você está se prendendo numa velha relação? Solte. E você vai encontrar paz e o potencial para um novo amor. Gente, isso aqui não necessariamente, e eu vou ser muito taxativa, isso aqui não quer dizer relacionamento em si. Isso aqui está muito ligado com vocês mesmos. Deixar aquilo que não serve mais, trazer o novo, soltar determinadas situações, solta, que aquilo que for seu vai permanecer ou vai vir. Mas tem que soltar. Solta. A gente não volta no passado. E o pior, a gente fica imaginando coisas que poderiam ter sido, que eu poderia ter dito, mas eu não vou dizer. Elas não vão acontecer mais. Então solta.
para que as novas possibilidades venham, inclusive do amor por si mesmo, a autoestima, não só pelos outros, mas por si também, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha ajudado de coração, tá? Eu fico por aqui, deixo um beijo enorme para vocês, que a espiritualidade abençoe a vida de vocês abundantemente e que vocês consigam passar por esse processo muito bem, ok? Um beijo, até a próxima leitura. Tchau, tchau, gente!